Galera, a gente sabe que é muito importante estudar, principalmente para quem é artista e, na verdade, para todo mundo que deseja ingressar em alguma profissão, quer aprender alguma coisa nova. E para quem é artista, estudar os fundamentos do desenho é muito importante. Mas tem algo que eu considero ser até mais importante do que o estudo dos fundamentos do desenho, que é o estudo do gestual. Como eu disse, o gestual ele não é um fundamento do desenho. Mas se você quer deixar os seus desenhos mais fluidos e fazer com que eles pareçam mais naturais, você precisa estudar o gestual. Tá, mas o que é o gestual? O gestual é uma técnica de desenho que visa simplificar uma imagem. Pode ser qualquer tipo de imagem, mas principalmente a anatomia. Porque quando a gente vai desenhar o corpo, a gente tem uma mania de querer deixar tudo muito perfeito. E o gestual serve para que a gente foque muito mais na fluidez e no movimento do corpo do que em si nos detalhes. O gestual, além de um estudo de movimento, ele também é um estudo de ação. Por exemplo, se você quiser desenhar uma bailarina, você vai precisar estudar o gestual para você entender como o corpo se movimenta e qual é a ação que ele está fazendo ali. O gestual é um estudo muito importante e às vezes a gente negligencia ele ou às vezes a gente nem conhece ele. Eu tenho esse caderno aqui, que na verdade é um bloco de 100 folhas, de folha ofício mesmo. E eu pedi no armarinho aqui perto de casa para encadernar. Porque você simplesmente não comprou um caderno de desenho para você fazer isso. Porque um caderno teria muito menos folhas do que um bloco de 100 folhas. E também eu paguei muito baratinho. Eu acho que devo ter pagado uns R$10 no bloco de folha e na encadernação. E eu não gosto de ter as folhas soltas. Porque quando você vai fazer o gestual, o ideal é você fazer muitos e muitos desenhos, sem se preocupar com se tá bonito, se tá certinho, se a fluidez tá boa. Você só vai fazer, porque isso vai se tornar um hábito para você. Você vai fazer tanto aquilo que quando você for pegar um desenho, você queira realmente finalizar ele, vai ser muito mais fácil, porque você já vai ter noção ali de olhar e ver um movimento e conseguir decifrar ele ali no papel. O gestual é esse tipo de desenho aqui. É um desenho que você não se preocupa se ele vai ser finalizado ou não. É um desenho realmente para você entender como o corpo humano funciona. Inclusive, muita gente, quando vai estudar o gestual, coloca um timer de tempo. Eu pego as fotos que eu uso para fazer os meus gestuais, principalmente no Pinterest, mas eu também uso um site chamado Line of Action. Lá você consegue escolher o tipo de desenho que você vai fazer, se vai ser um desenho de natureza morta, um desenho de figura, no caso do corpo humano. Você consegue escolher a minutagem que você vai fazer aquele desenho. Então ele parece um videozinho. Você estipula o tempo que você quer que aquela imagem dure e o próprio site vai te mostrar várias e várias imagens naquele período de tempo. Então você tem que fazer ele rapidinho, sem se preocupar com detalhes, porque esse não é o intuito do gestual. Depois que eu comecei a fazer o estudo do gestual, eu melhorei muito nos meus desenhos. Porque ele, junto com os fundamentos do desenho, te levam para um outro patamar de artista. Porque se a gente quer alcançar um tipo de arte, a gente precisa estudar. Tá, mas com que frequência eu preciso estudar o gestual? Eu diria que seria bom você estudar o gestual todos os dias. Mas como a gente vive no sistema capitalista, a gente precisa viver e fazer outras coisas, principalmente trabalhar. Então, eu diria que quando você tiver um tempinho, pode ser no final de semana, você passar ali uns 20, 30 minutos fazendo um estudo de gestual, já vai melhorar e muito o seu trabalho e o seu desenho como artista. Você ter um caderno que você pode simplesmente rabiscar é maravilhoso, porque você não se prende a detalhes, você só se prende à essência daquele desenho. Mas estudar o gestual não significa que vocês não precisam estudar os fundamentos do desenho, que são tão importantes quanto. Eu só estou aqui dizendo a vocês que se você não estuda gestual, você precisa estudar para você melhorar a sua fluidez e a sua percepção em relação ao desenho. Não se esquece de curtir o vídeo se você gostar, de se inscrever no canal, de ativar o sininho de notificações para todas as vezes que eu postar um vídeo novo, você receber uma notificação, e comentar aqui embaixo para mim qual o outro tipo de fundamento do desenho você acha que eu devo trazer. Claro, o gestual não é um fundamento do desenho,
mas eu considero ele como sendo um, pela importância dele em melhorar o seu traço e melhorar o seu desenho. A gente pode usar um lápis normal como esse aí, ou eu gosto de usar esse lápis aí, que é um lápis de carvão. E aí eu vou mostrar pra vocês, né, tô mostrando aí, alguns dos gestuais que eu faço. Eu também uso esse caderno para poder fazer estudo de outras coisas, como linha e formas, mas em geral mesmo ele é um caderno para gestual. E vocês podem perceber que o desenho não é um desenho limpo, né? Ele é só uns rabiscos e com a forma do corpo, com o movimento que aquela pessoa ali tá fazendo. Eu gosto muito de desenhar bailarina também, sempre gostei. E estudar bailarinas também é um ótimo jeito de estudar o gestual. E eu vou começar aí mostrando pra vocês como é que eu faço. Eu começo desenhando o tronco. Tem gente que gosta de fazer com poucas linhas, tipo uma linha para um lado, uma linha para o outro. Eu gosto geralmente de desenhar a parte de cima de um tronco num retângulo, e aí eu só venho fazendo linhas muito simplificadas para fazer o resto do corpo, como as pernas, que eu uso pouquíssimas linhas, 2 linhas para coxa, uma linha para a parte interna, outra linha para a parte externa, e a panturrilha e os pés também. Eu não costumo desenhar mãos, porque vai levar ali um tempo que o meu gestual não pede. Não é para você fazer um desenho limpo, é só para você dar sentido ali, você conseguir colocar no papel o que você está vendo, você treinar a sua visão. Porque uma coisa muito importante do desenho que muita gente negligencia é a parte da observação. Não basta só você treinar, não basta só você estudar, você precisa aprender a observar. Porque se você não souber observar, você não vai ser um bom artista. Então, eu pratico muito a minha observação, sempre. Eu sempre olho as coisas com um olhar artístico. Vejo ali formas e sentidos. Eu tento simplificar ao máximo alguma coisa na minha cabeça, né? E eu acho isso muito importante. Porque eu, antes de aprender a desenhar, eu aprendi a observar. Então, talvez isso tenha me ajudado muito no meu processo de desenho. Por isso, porque antes mesmo de eu desenhar, eu observava demais as coisas. Então a observação me fez alcançar um outro nível no desenho. Eu também desenho corpos diversos. Eu não fico desenhando corpos musculosos, corpos magros. Eu desenho todos os tipos de corpos porque, né, não existe só um tipo de pessoa no mundo. As pessoas são plurais e o corpo, ele é plural, assim como as pessoas, né? Assim como as personalidades, assim como tudo. Então eu não me limito a desenhar somente um tipo de corpo, um tipo de pessoa, porque a gente vive num mundo muito plural, né? Principalmente no Brasil, com a miscigenação, nós temos muita pluralidade no nosso país, né? Então eu procuro sempre dar o meu melhor e sempre desenhar vários tipos de pessoas para não cair na mesmice. E o gestual ele me ajuda muito nisso também, porque eu estou habituada a ver corpos de pessoas diferentes e coisas diferentes. Mas enfim, eu acho que o gestual é muito importante e que todo mundo, sem exceção, como artista, deveria fazer isso e treinar seu gestual. Eu espero que esse vídeo ajude você de alguma forma, que ele seja um incentivo para você melhorar no desenho e até para você que acha que não sabe desenhar, começar a desenhar. Porque o desenho, a arte em si, não é dom, ela é treino, ela é estudo. Como toda e qualquer coisa. Se você quer alguma coisa, você precisa estudar aquela coisa. E a arte não é diferente disso. Então, se você quer aprender, se você gosta de aprender, se você quer melhorar, o estudo de gestual é importantíssimo para isso. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima!